Olá, sejam bem-vindos ao podcast de Leitura Estoica. Eu me chamo Luana Neves e aqui eu vou falar sobre o estoicismo de uma forma simples e prática, para que você possa aplicar no seu dia a dia. E hoje eu irei ler um texto do Epicteto, do livro A Arte de Viver. Não são os acontecimentos que nos ferem, mas a visão que temos deles. As coisas em si não nos ferem ou nos criam obstáculos, nem as outras pessoas. A questão está na forma como as encaramos. São nossas atitudes e reações que nos criam problemas. É a nossa noção da morte, a ideia que fazemos dela, que é terrível, que nos aterroriza. Examine suas noções a respeito da morte e também sobre tudo mais. Essas noções são de fato verdadeiras? Fazem algum bem a você? Não podemos escolher as circunstâncias externas de nossa vida, mas sempre podemos escolher a maneira como reagimos a elas. Bom, pessoal, esse texto é um ensinamento clássico da filosofia estoica. E o que ele diz, de forma bem simples, é o seguinte: não é o que acontece que nos machuca, é o que a gente pensa sobre o que acontece. E isso pode parecer um pouco estranho no começo, mas faz sentido quando a gente observa o nosso dia a dia. Imagina, por exemplo, duas pessoas passando pela mesma situação. Uma leva uma crítica no trabalho e fica mal o dia inteiro, se sentindo insuficiente. E a outra ouve a mesma crítica, reflete, pensa sobre ela, ajusta o que precisa e segue em frente. Perceba que a diferença não está na crítica, as duas ouviram a mesma coisa. A diferença está na interpretação que cada uma fez daquilo que ouviu. As coisas têm o significado que você dá para ela. É isso que os estoicos queriam dizer. Os fatos são neutros. O que nos machuca ou que nos alivia é a forma como nós olhamos para o que acontece. E isso vale para tudo, porque muitas vezes o que pesa não é a situação em si, mas sim a narrativa que a gente cria em cima dela. O estoicismo nos convida a olhar para as coisas por ângulos diferentes. Ela ensina que existe um espaço entre o que acontece e a forma como a gente vê aquilo que aconteceu. E eu, Luana, concordo muito com os estoicos. Fato é fato. O que acontece é um fato e pronto, ninguém muda aquilo. Mas nós olhamos para as coisas e tiramos as nossas próprias conclusões. E às vezes, as nossas conclusões são recheadas de insegurança, de medo e costumam vir das experiências de vida que nós tivemos. Por isso, muitas vezes, as pessoas olham para a mesma coisa, para o mesmo fato e enxergam coisas diferentes. E o que eu acho bacana aqui em tudo isso é que essa ideia que o estoicismo nos traz faz a gente repensar a própria questão do certo e errado. Será que isso realmente existe? Será que a minha opinião sobre algo está certa e a do outro está completamente errado? Ou será que só existem pontos de vista diferentes? Claro que não dá para levar isso ao extremo e aplicar em todas as coisas, mas eu acredito que dá para aplicar em quase tudo. E eu acredito também que esse tipo de raciocínio seja algo muito necessário nos dias de hoje, no mundo onde as pessoas perdem tempo de vida discutindo em redes sociais, tentando de forma inútil defender suas verdades absolutas, que são absolutas somente para elas. E uma coisa que eu penso é que nós muitas vezes nos deixamos guiar por conclusões precipitadas. E imagina, por exemplo, que você chega no seu trabalho e o seu colega está um pouco estranho com você, está meio frio, distante. Você pode olhar para isso e interpretar isso como uma ofensa pessoal, pensando que seu colega te odeia e tem inveja de você, ou você pode simplesmente olhar para isso e pensar: bom, talvez ele só esteja em um dia ruim. E seguir a sua vida, sem ficar preso nas suas próprias impressões. E quando a gente entende isso, a gente vê que muito dos nossos sofrimentos são criados pela gente, pelo significado que nós damos para as coisas. E talvez você aí do outro lado que está me ouvindo agora, deveria refletir sobre isso também. Pensa, quantas vezes você já sofreu por causa de uma história que você criou na sua cabeça? Eu tenho certeza que olhar para as coisas dessa forma,
Olhar para as coisas com outros pontos de vista, com outras perspectivas, vai deixar a sua vida muito mais leve. Bom, e o episódio de hoje fica por aqui. E se você gostou desse episódio, manda para um amigo e siga o nosso podcast para você não perder nenhuma novidade. Um grande abraço e até o próximo episódio.